Olá, como você está? Eu sou o pastor João César Paganelli da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Paróquia Paz de Capitão Leônidas Marques, no estado do Paraná. Hoje vamos ouvir a palavra de Deus conforme a carta de Judas. Este vídeo é uma série em que estamos fazendo para motivar você a nos acompanhar a leitura da palavra de Deus. E este projeto visa então lermos toda a Escritura Sagrada. Nós iniciamos com os livros de menores capítulos, como alguns que há apenas um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos e assim por diante. Então, este é o livro de Judas, que há apenas um capítulo, 25 versículos, e por isso nós queremos fazer a leitura dele neste momento. Mas antes que possamos fazer isso, nós queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você para abrir a sua Bíblia, então, no livro de Judas, no Novo Testamento, no livro antes do último livro de Apocalipse, então, para que você possa acompanhar esta leitura. O contexto desta carta está se referindo aos perigos que outras pessoas estão levando para os cristãos no sentido de doutrina, de ensinamento. Os ensinos errados que falam sobre Jesus. Então, Judas, conforme Marcos capítulo 6, versículo 3, é um dos irmãos de Tiago, de Simão, consequentemente, então, ele era um irmão de Jesus. Não sabemos quando ele escreveu, aonde ele escreveu esta carta, mas dirige-se a todos os cristãos, tanto da sua época como em nossa época, pois justamente ele visa nos alertar contra os falsos ensinamentos, os falsos profetas, e Judas estava muito preocupado com isso, e é claro, ainda hoje nós precisamos nos preocupar, porque há muitos ensinos que nos levam para longe de Deus. Em vez de nos trazer para próximo de Deus, de termos um grande relacionamento com Ele, uma intimidade, isso nos leva para longe de Deus, justamente porque as intenções não são de Deus, mas realmente são intenções humanas que querem se aproveitar da vida, da fé das pessoas. E por isso, então, Judas escreveu esta carta justamente para nos alertar, para nos proteger diante desses falsos ensinos. Então, vamos para o início da nossa leitura. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem a Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então, senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciam a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam.
Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus o está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens. São estas que os destroem. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Como as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeiras nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque, da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticam e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulando os outros porque são interesseiros. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus próprios desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem os outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus,
o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, poder e autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Assim termina a nossa leitura de hoje. Nós queremos falar com o nosso querido Deus e Pai Celestial através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui nos despedimos e espero que vocês fiquem na paz de Cristo Jesus e que assim Ele nos permita estar aqui novamente em mais um programa. Fiquem na paz de Cristo Jesus e até lá.